Graça e paz, meus queridos irmãos, você que está aí agora em sua casa, junto com a sua família, fazendo este culto doméstico, visto a grande dificuldade de nós estarmos no templo, obedecendo uma regra pelas nossas autoridades. Então nós temos que fazer a nossa parte, mas não deixando de adorar o nosso Deus. Por isso que nós sugerimos que você pudesse estar em sua casa, com a sua família, neste horário das 18 horas, precisamente no dia 18 de março de 2020. É um prazer transmitir mais uma palavra ao seu coração. Domingo passado nós falamos sobre paz na tempestade, falando sobre o tempo do fim e, naturalmente, colocando a nossa confiança no Senhor, sabedores de que a vitória é nossa. Hoje nós estaremos falando sobre vencendo as muralhas da vida. E o texto que nós escolhemos está no livro de Josué, no capítulo de número 6, dos versículos de 1 a 5, 16 e 20, que diz assim: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Versículo 16. E sucedeu que, na última vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Versículo 20. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantando um grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e assim tomaram posse. Meus queridos irmãos, baixe suas cabeças, nós vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade que nós temos de partilhar esta palavra com cada família que está agora, ó Deus, a nos ver, como também a nos ouvir. Deus, fala aos nossos corações, ensina-nos mais uma vez a estarmos tranquilos e sabedores de que a vitória é nossa. E toda muralha que estiver à nossa frente cairá, porque nós somos os teus filhos, e o Senhor é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o mesmo Deus que agiu no passado com Josué, no meio de Israel, é o mesmo Deus que tem agido em nosso favor, que tem operado o seu poder em favor de nossas famílias. Portanto, Senhor, muito obrigado por teu amor e por teu cuidado. Continua a abençoar cada família agora, ó Deus. Seja da nossa igreja ou outras mais que estejam participando deste culto. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, vocês já se depararam alguma vez diante de uma grande muralha? Algum de vocês já enfrentou, então, o desafio, uma dificuldade, seja uma tempestade,
de uma grande muralha à sua frente? Eu quero dizer a vocês que eu já enfrentei. E se você está confirmando aí, eu poderia perguntar a você, como você venceu esta muralha? Certamente que a sua resposta seria, eu venci porque o Senhor lutou por mim. E é verdade. Nossa mensagem de hoje nos traz a compreensão de que é pela fé que as muralhas caem. Neste contexto aqui de Josué, quando o povo de Israel tinha saído do Egito, e depois então de 40 anos agora, eles estavam prestes a entrar na primeira cidade que estava localizada em Canaã, a terra prometida por Deus. Eu quero fazer aqui uma observação. O povo de Deus não estava invadindo uma terra. A terra de Canaã já lhes pertencia desde os tempos de Abraão. Porém, naquele interregno do tempo de Jacó, onde ele pega a sua família e vai para o Egito, e agora não havia mais a sua família lá em Canaã, mas a terra lhes pertencia. A terra era deles. E neste tempo, até eles retornarem para Canaã, outros povos habitaram a terra. Sem permissão, eles invadiram aquela terra. Deus então manda o seu povo retornar à terra e entrar na terra que era deles. Era um chão sagrado. Foi Deus que escolheu para o seu povo. Mas agora eles voltam para a terra. E eles encontram exatamente uma terra habitada, cidades fortificadas, exércitos grandiosos. E agora eles tinham que entrar na terra por ordem de Deus. E aqui nós vemos que pela fé, os muros de Jericó caíram, sendo ali rodeados por ordem de Deus, pelo povo de Deus. Eu quero dizer aos irmãos que a fé, ela não busca a lógica, a razão humana. A fé não busca a lógica nem a razão humana. A fé é algo que vem de Deus, emana da parte de Deus. Essa virtude o Senhor nos dá. E eu quero deixar bem claro que a razão, ela desconhece exatamente as razões da fé que vem da parte de Deus. Então, só vai compreender isto quem é de Deus, quem confia em Deus, quem acredita em Deus. Por isso que há muitas pessoas que ainda não tiveram uma experiência com Deus, que não sabem exatamente o significado da fé. É quase possível ouvir o povo de Jericó zombando daqueles que tomaram as suas terras, daqueles que estiveram, muitas das vezes, desprezando o povo de Deus. Eu fico imaginando que Josué e o povo de Israel, quando eles vão entrar na terra, os instrumentos que eles vão usar não era o instrumento costumeiro de alguém entrar na batalha. Porque o povo de Israel levava chifres de carneiro no lugar de uma lança. Levava uma caixa de ouro, que era exatamente a arca, no lugar de carros de guerras, no lugar de cavalos de guerras. Porém, o que nós vemos é que a fé bíblica, ela não necessita de armamento de guerra, mas ela necessita sim de santidade. E eu diria santidade seguida de obediência. É isto que a Bíblia nos mostra, que a fé bíblica, ela não precisa do armamento bélico. Ela precisa tão somente de santidade e obediência. E, acima de tudo, ousadia diante do Senhor.
porque o Senhor nos dá autoridade. Ele nos outorga este poder de repreender o mal, de repreender a enfermidade, de repreender as tempestades e seja mais o que for. Nós temos autoridade da parte de Deus. Josué, no versículo 2, mostra claramente que nós vencemos as muralhas da vida quando nós estamos em plena comunhão com o nosso Deus. O texto diz no versículo 2 que Deus fala para Josué. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão a Jericó, o seu rei e os seus valentes. E aí Deus dá uma ordem para Josué. Porque naquele momento que eles estavam perante aquela cidade fortificada, e eu quero aqui fazer uma observação sobre a cidade de Jericó. Era uma cidade famosa na época, nunca perdeu uma batalha. Ninguém jamais havia entrado naquela cidade para lutar contra ela e prevalecer. O que se vê é que aquela cidade, além de ter um grande exército, dentro dela, ela tinha a forma das suas muralhas. Eram duas muralhas paralelas, uma do lado da outra, rodeando toda a cidade. A primeira muralha com 1,60 m de largura. A segunda muralha com 1,80 m de largura. Imagine vocês, era possível um carro, talvez um caminhão, passar por cima de uma muralha daquela. Mesmo porque a muralha interna servia de base, de alicerce para as casas ali construídas. Essas duas muralhas faziam com que a cidade fosse protegida e eles realmente contavam muita vantagem, confiavam naquelas muralhas. Mas o que a gente aprende na palavra de Deus é que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas o salmista diz: eu, porém, confiarei no Senhor da minha salvação. É no Senhor da nossa salvação que nós temos que confiar. E aqui estava Josué. Josué estava diante daquela muralha, mas Josué também tinha um exército. Mas Josué não ousou entrar na cidade sem primeiro consultar a Deus. Ele vai falar com Deus. E quando Josué fala com Deus, Deus dá uma ordem para Josué e Deus disse: diga para o povo que é para o povo marchar durante 6 dias. E no 7º dia, o povo vai marchar 7 vezes. E na 7ª vez, os sacerdotes irão tocar as trombetas. E quando eles começarem a tocar, o povo vai gritar e as muralhas vão cair. Agora, meus irmãos, vejam só. Deus dá essa ordem. E Josué chega para o povo e diz: olha, Deus disse que basta a gente andar, circular a cidade durante 6 dias. No 7º dia a gente tem que circular 7 vezes. E na 7ª vez os sacerdotes tocarão as trombetas, vocês vão gritar e os muros vão cair. Que história, né? Mas o povo estava em comunhão com Deus. Porque a Bíblia mostra claramente, o texto diz que ninguém murmurou, ninguém reclamou. Eles estavam em comunhão com Deus, eles estavam em obediência a Deus, eles estavam em santidade diante do Senhor, e por isso que eles vão ouvir a voz de Josué sem questionar. Vencemos as muralhas da vida quando estamos em plena comunhão com Deus. Lembram-se de Pedro? Enquanto Pedro estava preso, a igreja estava em comunhão, orando por Pedro. Resultado, na madrugada chega Pedro batendo na porta, onde os irmãos estavam reunidos em oração. Era a resposta de Deus. Deus tinha libertado Pedro
e trouxe para o seio da igreja, para o meio da igreja. Meus irmãos, Deus está com vocês. Aprendam isso, igreja. Amada família, essa grande muralha chamada coronavírus vai passar, vai cair. Porque o nosso Deus está conosco. Ele já nos deu a vitória, amados. É assim que nós temos que crer. Segunda coisa, nós vemos que as muralhas da vida, nós vencemos elas quando nós confiamos na íntegra em Deus. O Salmo 37, de 3 a 5, nos fala sobre isso. Confia no Senhor, faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Descansa no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Meus irmãos, Davi é um grande exemplo para nós. Davi, ele estava diante de um gigante chamado Golias. O gigante estava zombando de Israel, desafiando quem lutasse com ele, e ninguém tinha coragem de lutar com o gigante Golias, mesmo porque todos sabiam que o gigante Golias, de quase 3 metros de altura, nunca tinha perdido uma batalha. E ele estava defendendo quem? Os filisteus. E quem eram os filisteus? Os maiores inimigos do povo de Israel. Eles eram cruéis. De um lado, o exército dos filisteus. Do lado de cá, o exército israelita. Sabe qual foi a diferença aí? É que os filisteus estavam, batendo as suas lanças no chão e já contando a vitória, porque o gigante Golias estava do lado deles. Do lado de cá, o povo de Israel estava cabisbaixo. Ninguém tinha coragem de enfrentar o gigante. Estavam com medo. Já estavam, se dando por vencido. É quando chega Davi, jovenzinho. E Davi se apresenta diante do rei Saul. E ele diz: quem é esse gigante para falar assim do nosso povo, para zombar do nosso Deus? Quem é ele? Eu quero lutar com esse gigante. Agora, interessante que Saul, ele olha para Davi, vê ainda um jovenzinho, sem armas, apenas com uma funda na mão. E ele: mas Davi, você não tem condições. E Davi insiste: eu vou lutar com ele, e ele hoje vai cair perante o nosso Deus. Porque eu já venci os ursos, já venci os leões, e hoje, por quê? Porque o Senhor esteve comigo, e hoje esse gigante vai cair, Saul. E o rei Saul, pegou a sua armadura e deu para Davi. Olha, observe uma coisa. Quando Davi coloca aquela armadura, a armadura fica grande de Davi, porque Davi era pequeno. E Davi tira aquela armadura e diz: não, eu não preciso disso. Sabe por quê? Saul era ímpio. Davi era crente. E roupa de ímpio não cabe no crente. Essa é a grande verdade. E Davi pega aquela roupa, deixa de lado e ele vai confiado em Deus. E quando ele se aproxima do gigante, o gigante olha para ele e começa a zombar dele. E ele diz para o gigante: você veio com sua espada, seu escudo, mas eu vou em nome do Senhor e hoje você vai cair perante Israel. E a história vocês já sabem. Davi venceu o gigante Golias perante todo o exército israelita. O gigante caiu perante o poder de Deus apenas com uma pedra. Ele atinge o gigante na testa, o gigante cai e ele executa o gigante, porque ele foi em nome do Senhor, foi movido pela fé, ele não foi confiado na espada, ele não foi confiado em coisas materiais, mas ele confiou tão somente no Deus da sua salvação. É assim, meu amado irmão, que Deus faz. É assim que Ele opera. Você é mais que vencedor. Romanos 8,37 diz que nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus, o nosso Senhor, aquele que nos amou primeiro. Confia no Senhor, meu irmão.
Em último lugar, nós vencemos as muralhas da vida quando nós obedecemos e fazemos a vontade de Deus. Em Mateus capítulo 28, versículo 20, diz que nós devemos realmente ir em nome dele e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a tudo quanto ele nos ordenou. E sabe o que é que ele diz? Sendo assim, eu estarei com vocês todos os dias da vida de vocês, até a consumação do século. Eu estarei com vocês, até o fim dos tempos. É por isso que a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Aquele que está em Cristo, aquele que permanecer com Cristo, o que perseverar em Cristo até o fim, este será salvo. É assim que a Bíblia nos ensina. O povo de Israel estava com Deus, firmado nas suas promessas, firmados na sua palavra. Eles estavam confiando no Senhor, eles estavam obedecendo ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Eles não questionaram a forma, o processo, como entraria em Jericó. O que eles sabiam e tinham certeza é que iam entrar. É que Deus ia colocar eles lá dentro. É que Deus iria dar a cidade, porque Deus já tinha feito a promessa. Deus disse a Josué, olha, hoje eu te darei a Jericó, ao seu rei e os seus valentes. Hoje vocês entrarão em Jericó. Essa é a promessa do Senhor. Eu sei que você está aí agora um tanto preocupado. Preocupado, talvez, né? Às vezes você está numa muralha que você não consegue nem sair da sua casa. Porque o pânico tomou conta das pessoas. O medo. Domingo eu falei para vocês, né, sobre essa situação do coronavírus. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, você que confia em Deus, você que sabe que o Senhor jamais nos deixará, eu quero dizer para você que você deve agora ficar em paz. Você deve temer somente a Deus, e o temor do Senhor faz com que o medo se ausente da nossa presença. Confia no Senhor, meu irmão. Deixe o Senhor cuidar de você, deixe Jesus reinar na sua vida completamente. Essa tempestade vai passar, essa muralha vai cair, porque o Senhor está com você. Veja o que aconteceu aqui, o versículo 20, eu quero repetir esse versículo. Diz, gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram posse. Eles entraram na cidade, não precisou de forças, apenas de fé. Nós não precisamos de forças, amados, apenas ter fé em Deus, confiar no Senhor, de que vai passar, de que essa muralha vai cair. Deus já entrou com a providência. Deus está cuidando dos seus filhos e de todos os demais, que ainda não tomaram uma decisão lá de Cristo Jesus, mas que acredita nele, que confia nele, que está depositando a fé nele agora. O Senhor também está cuidando, protegendo. E esse momento vai passar, como passou com Israel. Depois de sofrerem 40 anos no deserto, agora eles estavam na sua terra,
uma terra que manava leite e mel. Se você teve alguma perda, meu amado irmão, você talvez que é negociante, você talvez que depende do seu trabalho para ganhar o seu dinheiro, talvez você ganha por comissão, talvez você trabalha com vendas, talvez você tenha algum emprego e de uma certa forma, ou talvez algum negócio e de uma certa forma foi prejudicado. Não se preocupe, Deus vai te dar em dobro. Deus vai cuidar de tudo. Deus vai fazer você recuperar aquilo que você perdeu, porque Deus te ama e Ele quer o melhor para você. Confia tão somente no Senhor. Eu quero encerrar essa mensagem de hoje, dizendo que não é diferente com relação à promessa da vida eterna. Você que está nos vendo agora, você que ainda não é crente, você que ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, presta atenção no que eu vou dizer para você. A Canaã celestial é o céu, é o lugar onde Deus preparou para todos aqueles que crescem no seu nome, pudessem viver com Ele eternamente lá no céu. A Bíblia diz que todos que creem em Jesus Cristo serão salvos, estarão com Deus eternamente lá no céu. Mas os que não creram estarão condenados ao inferno, onde estarão sofrendo para toda a eternidade. Deus não quer isso para você. Deus quer que você seja salvo. Agora você precisa confiar no Senhor, obedecer ao Senhor, viver em santidade com o Senhor, para que Ele realize essas coisas na tua vida e para que esta promessa faça parte da tua vida. João 3,16, Deus mostra na sua palavra o seguinte, o texto diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Ou seja, essa morte é a morte espiritual. É como se ele estivesse dizendo, todo aquele que crê em Jesus não vá para o inferno, mas tenha vida eterna com Deus. E Deus deseja isso para você. Agora você precisa crer em Jesus. Para receber a vida eterna é preciso que você creia nele. E é nisso que eu vou falar na próxima quarta-feira. Você precisa crer em Jesus para você ter a vida eterna. Você precisa se tornar um crente em Jesus. Deixa eu deixar bem claro isso aqui para você. Tem pregador que não fala mais isso não. Mas essa é a grande verdade, é o que a Bíblia diz. Você precisa crer. O crente é aquele que crê em Jesus. Estou falando do crente em Cristo. Basta você receber Ele. Convidar Ele para Ele entrar na sua vida. Apocalipse 3:20, Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ele quer entrar em tua vida. Deixa ele reinar no seu coração. E ele fará grandes coisas. Vai promover paz na sua vida ainda aqui na terra. E muito mais do que isso, ele vai te levar ao céu, porque Ele é o único que pode fazer isso. João capítulo 14, versículo 6. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Disse Jesus. Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Um abraço. Oh Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus
pondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha